Algumas metáforas são lugares comuns na crítica de uma forma geral. Uma das mais famosas delas é aquela do acidente de carro. O acidente de carro que é uma coisa horrorosa, horrenda, mas que tu não consegue parar de olhar por algum motivo. Uma espécie de tesão pelo macabro que a gente tem. Mas assim, essa metáfora não é o suficiente para descrever alguns gibis que existem. Não é como se fosse apenas um acidente de carro. É como se fosse um acidente de carro em que o carro tá pegando fogo, existe uma pessoa presa nas ferragens, sendo queimada viva, e no banco do carona tem um assassino esfaqueando essa pessoa enquanto ela grita desesperada, pedindo por ajuda, e eu tô preso numa câmara sem poder fazer nada, como um mero espectador daquilo. Esse foi meu nível de desespero e de aflição enquanto eu lia as 4 edições que saíram até agora de Silêncio 2. Eu terminei recentemente de ler Silêncio 2, e sim, eu sei que ainda não terminou nos Estados Unidos, tem mais 2 edições pra sair, mas eu tô dizendo pra vocês que eu terminei. Sinceramente, pra mim, já chega desse gibi. 4 edições, já tô satisfeito, inclusive não precisa nem lançar as outras 2 DC, a gente já entendeu, tá tudo certo. Assim, eu confesso pra vocês que a primeira reação que eu tive quando esse gibi foi anunciado foi uma reação exageradamente romântica. Nossa, pra que fazer uma segunda parte de um gibi de 20 anos atrás? Por que não dar voz para novos autores, novos artistas poderem mostrar sua visão do personagem? E como eu mesmo disse, é uma visão apaixonada demais. Às vezes a gente esquece o aspecto business da indústria de quadrinhos. Marvel e DC, e as outras também, Image, Dark Horse, estão aqui essencialmente para vender gibi. Não tem jeito. E pensando sobre essa ótica, faz muito sentido lançar um Silêncio 2. Afinal de contas, o primeiro foi um grande sucesso lá em 2003. Pegando ali um embalado de Jeff Webb, que recente tinha escrito O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. E, obviamente, o artista de quadrinhos mais famoso daquela época e talvez até hoje, né, que é o Jim Lee. Obviamente, como vocês sabem, esse gibi vendeu horrores, vende horrores até hoje, porque ele é republicado constantemente, ele está sempre em catálogo pela DC Comics. Mas assim, eu sinceramente não integro o grupo que tem nostalgia por ele. Eu acho Silêncio 1 um gibi horroroso. De verdade, eu peço desculpas pra quem gosta, mas eu preciso ser sincero e honesto com vocês. Eu acho um gibi bem ruim. É claro, né? É um gibi que funciona muito bem como um artbook do Jim Lee, do universo do Batman. Afinal de contas, você vai ver o Batman em várias poses diferentes, várias splash pages, vários vilões, finalmente no traço do grande Jim Lee. O problema é o texto, né? O problema é o texto do Jeff Webb, que vai do nada ao lugar nenhum, que é um texto excessivamente pedestre, ou seja, não consegue sair de um lugar comum. Tem um vilão que eu não gosto, e sinceramente até hoje teve só uma boa história contada, e não foi o Jeff Webb. E que tanto no seu desenvolvimento, quanto na sua conclusão, quanto na sua narrativa, é um gibi que pra mim não faz sentido ter tanto sucesso. E lembrando que quando esse gibi saiu, já era a famosa época foda-se do Jeff Webb. Lembra daquele Jeff Webb de Superman As 4 Estações e de Batman, o logo Halloween? Aquele Jeff Webb sensível, sutil até? Pois é, esse Jeff Webb deixou de existir de uma certa época dos anos 2000 até agora. Jeff Webb dessa época do Silêncio já era o Jeff Webb de Superman e Batman, o Jeff Webb de Hulk Vermelho. Aquele Jeff Webb exagerado e que não tá nem aí em contar uma boa história e sim criar momentos impactantes e chamar desenhistas muito bons para fazer splash pages maneiras. Então não é de se surpreender que Silêncio já seja dessa forma. Mas, enfim, muita galera tem nostalgia por conta desse gibi, por conta da arte do Jim Lee, aquela sensação de ver finalmente o Jim Lee desenhando o Batman pela primeira vez. E tá valendo, todo mundo tem direito de ter a sua nostalgia, né? E a DC atendeu a esses nostálgicos com o anúncio de Silêncio 2. Acontece que Silêncio 2 é muito pior do que o primeiro. Se tu não gosta do primeiro Silêncio e daqui a pouco vem aqui pra ver se o Jeff Webb mudou alguma coisa, meu amigo, já desiste. Não, o Jeff Webb não mudou nada. É o exato mesmo Jeff Webb de 22 anos atrás, intocado pelo tempo, imune a essa coisa chamada mudança. É o Jeff Webb, aquele Jeff Webb que você imagina que você conhece. Vamos falar então sobre esse gibi começando pela trama. Entre aspas, né? Vamos combinar. Falar sobre o, abre aspas, enredo de Silêncio 2 é um grande desafio, para falar a verdade. Basicamente, consiste de várias coisas acontecendo uma atrás da outra, sem que exista uma relação de causa e efeito propriamente dito.
Uma coisa acontece, outra coisa acontece, depois outra coisa acontece e assim a gente vai indo. Não existe um arco narrativo, uma linha narrativa que vá levando o personagem e que vai levando a trama adiante. São realmente vários fatos aleatórios que são jogados um aí em cima do outro. Para fazer uma relação aqui com o cinema brasileiro, eu diria que Silêncio 2 me lembra muito um filme chamado Cinderela Baiana, um grande clássico do cinema brasileiro. Pra quem não sabe, é um filme que foi lançado no final dos anos 90 e que tinha como protagonista a grande Carla Perez. E o roteiro do filme era praticamente inexistente. O que era o roteiro, novamente, entre aspas, daquele filme? Basicamente, ele tentava criar situações pra Carla Perez poder dançar na tela e fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor. Eu diria que Silêncio 2 é basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque o roteiro consiste basicamente de criar momentos incríveis pro Jim Lee poder brilhar. Assim como a Carla Perez dançava no Cinderela Baiana. E claro, o Jim Lee poder atualizar o sketchbook dele de Batman. Porque naquela época não tinha ainda o capuz vermelho, se não me engano. Se não me engano, não aparecia Batgirl também. Ele também atualiza a roupa do Silêncio, né, do Tommy Elliott, uma roupa mais super-herói, mais super-vilão mesmo, de histórias em quadrinhos. O que, sinceramente, eu não gosto. Eu prefiro, sobretudo, o marrom do Silêncio 1. Tudo isso acompanhado por uma narração em primeira pessoa, né, através dos recordatórios, cafoníssima. Do nível, assim, aparece o Jason Todd e aí o Jeff Webb bota ali nos recordatórios Jason Todd, o segundo Robin, aquele que morreu. Sério, é esse o nível, é daqui pra baixo. O gibi começa, por exemplo, com uma invasão, com um ataque do Coringa. E o Batman fala, nossa, o Coringa tá repetindo um ataque, fazendo pela segunda vez a mesma coisa, não é muito do Coringa isso. E isso é completamente abandonado, né? Porque a trama vai por outra direção e esquece. Não vai ser desenvolvido e, sinceramente, não acho que vai ser retomado nas 2 edições que ainda tem por sair. Aliás, retomando esse conceito do foda-se do Jeff Webb, eu diria que esse gibi é um imenso foda-se, é o foda-se supremo do Jeff Webb. E daí que esse gibi saiu 22 anos atrás e o Batman mudou enquanto personagem? E daí que o Jason Todd já não é mais desse jeito há muito tempo nas histórias em quadrinhos? E daí que a gente tá em 2025 e a forma de se contar quadrinhos e a linguagem dos quadrinhos mudou desde então? Como eu disse, é o supremo foda-se do Jeff Webb. É o ultimato do foda-se. Aliás, fazer um parêntese para falar da brilhante estratégia de lançamento da DC Comics para esse gibi. Basicamente, a DC anunciou esse gibi do Silêncio como as últimas edições dessa atual numeração do Batman, que começou lá em 2016 com o Renascimento. E imediatamente a DC também anunciou uma nova numeração do Batman, começando agora em 2025, com o Matt Fraction escrevendo. Para surpresa de ninguém, esse gibi atrasou. E nós estamos, no momento, vendo a DC pagar um mico de ter 2 numerações diferentes do Batman. A numeração de 2016, que está aí na edição 150, foda-se, e a numeração de 2025, o Matt Fraction, que no próximo mês já vai ter o número 2. Dá pra explicar isso pro leitor casual? Muito difícil. E por que não é surpresa esse atraso? Em primeiro lugar, porque o Jeff Webb é um cara que não tá continuamente escrevendo quadrinhos há muito tempo. E, em segundo lugar, o Jim Lee, que é o presidente da empresa. Quem é que imaginou que ele ia conseguir manter um gibi mensal direitinho no prazo? Não tem como, gente. Ele tem muitas responsabilidades. Não deveria ser uma surpresa para DC que esse gibi ia atrasar. Então eu pergunto, por que não lançar isso como uma minissérie? Sério, ia ficar muito melhor e ia ser muito mais fácil de entender. E também, o fato desse gibi ser escrito pelo Jeff Webb e desenhado pelo Jim Lee me dá a impressão de que esse gibi não foi editado pela DC Comics. Porque pensa bem, desde que nós tivemos o último passaralho da DC Comics, onde muita gente foi demitida, onde as pessoas mais experientes da casa foram demitidas, esses editores novatos que chegaram agora, neófitos, não têm capacidade de chegar pro Jeff Webb e falar, cara, isso tá demais. Não escreve assim o Jason, por exemplo. Ou então de cobrar prazos. Você imagina alguém, corpo editorial do DC de hoje, chegando pro Jim Lee e falando, cara, tá muito atrasado, vamos lá, corre. Primeiro porque ele é o presidente, segundo porque ele é o Jim Lee. Nenhum editor da DC hoje tem capacidade e tem estofo, nome, reputação suficiente para fazer isso. Então realmente parece um gibi que tá perdido dentro do corpo editorial da DC Comics de hoje. É um gibi de 2003 sendo lançado em 2025. Você deve estar me perguntando, ou se perguntando aí do outro lado, tá, mas e a arte? Gente, é o Jim Lee. A arte é ótima, como sempre na carreira dele. Claro, o Jim Lee já não vive mais o seu auge. Eu não diria que esse é o melhor momento do Jim Lee de todos os tempos. Inclusive, se você comparar a arte do Silêncio 1 com a arte do Silêncio 2,
o primeiro leva vasta vantagem. Mas, ainda assim, é o Jim Lee e tem ótimos momentos. O problema são os balãozinhos que tem ali, e o texto que tem ali, que realmente compromete todo o resto do gibi. E eu vou encerrar esse vídeo fazendo aqui um outro lugar comum que existe nas críticas. Que é aquele de dizer que a obra parece com alguma coisa. Por exemplo, essa obra parece um país, essa obra parece uma pessoa, esse gibi parece um meme. Pois bem, pelo péssimo texto, pelas mesmas ideias repetidas e pela cafonice datada típica dos anos 2000, eu diria que o máximo que Silêncio 2 é um clipe da banda Creed.